Como meu herdeiro, William assume agora os títulos escoceses que tanto significaram para mim. Ele me sucede como Duque da Cornualha e assume as responsabilidades pelo Ducado da Cornualha. Quando as portas do palácio se abriram, o mundo esperava tradição, sobriedade e simbolismo. Em vez disso, a história se dobrou. William e Catherine avançaram, não como herdeiros em espera, mas como figuras que carregavam o peso da coroa. Sua presença carregada de autoridade e finalidade. Cada movimento parecia deliberado, cada sorriso repleto de significado, enquanto o poder era reorganizado diante das câmeras. Membros da família real observaram em silêncio enquanto as expectativas desmoronavam. Seria essa a aparição, meramente cerimonial ou o sinal mais claro, até então, de que um novo reinado havia começado? Uma cerimônia destinada a tranquilizar a coroa. A suave luz da manhã penetrava pelos vitrais da abadia de Westminster, depositando-se silenciosamente sobre a pedra que testemunhou séculos de poder, promessas e incertezas. O que ali se desenrolou foi apresentado como uma cerimônia de bênção, mas aqueles que observavam atentamente compreenderam que se tratava de algo muito mais deliberado. No início de Language Not Registered for Generation, o palácio enfrentava crescente pressão para transmitir estabilidade após meses de especulação sobre a saúde do rei Charles. As especulações que o acompanhavam implacavelmente desde sua coroação em maio de Language Not Registered for Generation chegaram ao fim. Este encontro foi concebido para falar sem palavras. A coroa permanecia firme e seu futuro já estava traçado. No centro dessa mensagem estavam o príncipe William e Catherine, figuras cuidadosamente construídas como a próxima âncora da monarquia. William parecia sereno, a ponto de parecer distante. A inquietação de seus anos de juventude há muito substituída por uma quietude controlada, moldada por décadas de expectativa. Ele aprendera a paciência sob a tutela da rainha Elizabeth II e a disciplina sob a tutela do pai. E agora se portava como um homem plenamente consciente do que o aguardava. Catherine, ao seu lado, dominava a sala com uma autoridade serena. Seu retorno à vida pública, após os problemas de saúde em Language Not Registered for Generation, transformara sua imagem. Ela não projetava mais apenas uma reserva gentil, mas sim determinação. Cada movimento, cada detalhe de sua aparência transmitia segurança e resiliência. Por trás da aparência polida, porém, a tensão persistia. Em espaços privados, do castelo de Windsor ao palácio de Buckingham, as conversas sobre a sucessão tornaram-se menos teóricas. A própria cerimônia, oficialmente apresentada como um gesto de continuidade, tinha o objetivo de silenciar essas discussões. Contudo, os símbolos têm poder, e até o silêncio pode falar. Enquanto as autoridades se acomodavam em seus lugares e a música cerimonial ecoava pela abadia, a atenção se voltou para um espaço que permanecia visivelmente vazio. A rainha Camila, que deveria entrar ao lado do rei como sinal de unidade, não havia aparecido. A ausência foi sutil, mas inconfundível. Para uma instituição construída sobre a precisão, tal desvio tinha um grande peso. A jornada de Camila, de forasteira a consorte, fora longa e árdua, mas também remodelara a dinâmica familiar, particularmente com William. Desde o falecimento da rainha Elizabeth II em Language Not Registered for Generation, Camila tem afirmado uma autoridade mais clara, determinada a definir seu papel em vez de se deixar influenciar por ele. William percebeu a ruptura imediatamente. Sua reação foi contida, mas reveladora. Catarina ajustou-se instintivamente, sua presença expandindo-se para estabilizar o equilíbrio visual. Para aqueles familiarizados com os bastidores do palácio, a cadeira vazia sugeria mais do que um atraso. Refletia lutas não resolvidas por influência e visibilidade dentro de uma monarquia em processo de modernização. A abadia permanecia calma, quase reverente. Contudo, o momento expôs o que cerimônias cuidadosamente planejadas muitas vezes ocultam. A coroa projetava certeza,
mas dentro de seus muros, o poder ainda estava sendo negociado. O que deveria tranquilizar o público, em vez disso, revelou a fragilidade do simbolismo quando a unidade vacila, mesmo que por um instante. Mas quando a unidade se fragmentou silenciosamente, que ato sutil dentro da abadia de Westminster revelou a verdadeira fragilidade do poder e do simbolismo. Uma cerimônia que se recusou a obedecer. Um ato silencioso de desafio pairava no ar da abadia de Westminster, sutil o suficiente para escapar das câmeras, mas pesado o bastante para perturbar aqueles que compreendiam o poder. A fixação da mídia em William e Catherine moldara todas as expectativas para aquele dia, e a cerimônia deveria confirmar um futuro já aceito pelo público. No início da primavera, sob arcos de pedra que testemunharam séculos de ordem, a monarquia reuniu-se para demonstrar união. Contudo, essa união mostrou-se frágil quando os sinos começaram a soar. Suas notas graves ecoaram pela nave como um aviso indesejado. Muito antes da ruptura se tornar visível, ela já era sentida. Assessores passaram meses aprimorando cada movimento, cada pausa, cada respiração da cerimônia. O tapete vermelho não era apenas um tecido, mas uma fronteira, separando papéis cuidadosamente definidos a portas fechadas. O rei Carlos manteve-se sereno, com a atenção voltada para a frente, ciente de que aquele momento serviria para elevar seu filho e nora perante Deus e a nação. A atmosfera exigia quietude, reverência e submissão à tradição. Então, um som agudo e inesperado ecoou do outro lado da abadia. As grandes portas de madeira se abriram com força repentina, destruindo a ilusão de controle. Todos se viraram antes que a permissão pudesse ser concedida. Uma figura solitária avançou, determinada, imperturbável pelo choque que percorreu os bancos. Aquela não era uma entrada simbólica planejada na ordem da cerimônia. Era uma declaração. A cerimônia escapou do roteiro e mergulhou na incerteza. Os saltos de Camila tocaram o mármore rápido demais, alto demais, carregando uma insistência que rompeu o coro que se dissipava. Ignorando o caminho discreto preparado para ela, cruzou a passagem central, rompendo a linha invisível que protegia o príncipe e a princesa de Gales. Os rostos se enrijeceram. O clero hesitou. Ninguém interveio, despreparado para tamanha afronta. À medida que se aproximava do santuário, o ar se tornava mais tenso. William permanecia imóvel, sua postura impecável, a disciplina do dever mantendo-o no lugar. Apenas o tensionamento de sua mandíbula indicava a tensão sob a superfície. Catherine percebeu tudo. Sentiu a respiração irregular ao seu lado, o esforço sutil para avançar, a tentativa de recuperar espaço e atenção. Quando Camila se moveu para interromper a visão da câmera, Catherine respondeu com nada mais do que um olhar breve e preciso. Foi o suficiente. O que se seguiu perturbou até os observadores mais experientes. Enquanto o arcebispo preparava a invocação, Camila estendeu a mão em direção aos objetos sagrados, ultrapassando uma linha reservada apenas ao soberano e seu herdeiro. Suas palavras para o clero próximo foram baixas, urgentes e invisíveis ao público. Contudo, seu efeito foi imediato. O ritmo da cerimônia se rompeu. O silêncio se instalou onde a oração deveria ter continuado. Em um lugar definido pela continuidade, o momento expôs algo cru e inconcluso. Sob o ouro, as vestes e a pedra ancestral, uma luta se desenrolava, não por cerimônia, mas por relevância. Quando a cerimônia recomeçou, todos compreenderam que algo irreversível havia ocorrido. A abadia permaneceria como sempre fora, mas o equilíbrio dentro da monarquia havia mudado silenciosamente, inequivocamente e à vista de todos para a história. Será que essa mudança silenciosa na monarquia escondia algo mais profundo? Assim como a quietude antinatural dentro da abadia de Westminster sugere segredos prestes a serem revelados, o silêncio que reescreveu a coroa. O silêncio dentro da abadia de Westminster era tão completo que parecia antinatural, como se o próprio tempo tivesse recebido a ordem de esperar. Muito antes que alguém compreendesse totalmente o que estava acontecendo, a tradição vacilou sob o peso de algo imprevisível.
O clero, que havia passado a vida ensaiando a cerimônia de cor, permanecia imóvel, dividido entre o instinto e a incredulidade. Até mesmo as pedras antigas, polidas por séculos de passos, pareciam prender a respiração, enquanto o chinelo ritualístico deslizava cuidadosamente por seu caminho. Lentes escondidas captaram o que o protocolo normalmente oculta. Mandíbulas cerradas, olhares surpresos, mãos cerradas com muita força. Entre os membros da realeza reunidos, a confusão se espalhou silenciosamente, mas visivelmente. Não se tratava apenas de uma interrupção. Era uma ruptura que se abria no âmago de um momento sagrado. O que deveria sinalizar união, agora expunha tensão. E uma figura em busca de afirmação sob os holofotes havia interpretado mal o ritmo da situação. A harmonia exigida pelo contexto não permitia improvisação. O rei Carlos III percebeu mais do que a pausa. Ele leu a sala com a perspicácia de um homem que esperara décadas por esse papel. O cansaço que o acompanhava em aparições públicas no início de Language Not Registered for Generation havia desaparecido. Em seu lugar, estava um governante plenamente presente, atento às consequências. Ele notou a incerteza do filho, a serenidade da nora e a inegável perda de controle da mulher ao seu lado. Aquele momento, pesado e humilhante, não era isolado. Era o eco de advertências anteriores, pequenos deslizes que haviam sido ignorados ou perdoados. O silêncio prolongou-se até se tornar insuportável. O vento sussurrava pelas janelas altas, carregando o som tênue da cidade para além dos muros da abadia. As câmeras registravam tudo, preservando expressões que a história mais tarde dissecaria. Era o tipo de pausa que força decisões, o tipo de pausa da qual os líderes ou se esquivam ou a abraçam. Quando o rei se moveu, não foi apressado, nem dramático. Seus sapatos tocaram o chão de pedra com uma certeza deliberada, enquanto avançava em direção ao santuário, cada passo carregando um significado. O clero permaneceu imóvel, como peças esquecidas num tabuleiro onde o jogo mudara subitamente. Ele não olhou para os lados. Seu olhar permaneceu fixo à frente, na luz que filtrava pelos vitrais, como se extraísse força de séculos de continuidade, mesmo enquanto se preparava para remodelá-la. A coroa que ele estendeu à mão não era aquela que deslumbra nos retratos. Era menor, simbólica, carregada de promessa em vez de ostentação. Ao levantar a bandeira, Charles não estava corrigindo um erro momentâneo. Estava reafirmando o controle sobre uma narrativa que ameaçava desmoronar. A interrupção, que visava assegurar o status, acabou por justificar uma mudança há muito ponderada, um ajuste cuidadoso, disfarçado de cerimônia. O que se seguiu seria discutido em sussurros muito depois de a abadia se esvaziar por toda a Grã-Bretanha e muito além de Londres. Naquele instante suspenso, o poder silenciosamente mudou de forma. Tradição sobreviveu, mas não intacta. E, à medida que o ritual recomeçou, fê-lo sob uma nova perspectiva. Mesmo em lugares governados pela história, a autoridade ainda pertence àqueles dispostos a agir quando o silêncio se torna ensurdecedor demais para ser ignorado. Então, quando o silêncio falou mais alto que as palavras, que momento chocante se desenrolou sob os arcos da abadia de Westminster, onde cada brilho dourado prenunciava uma mudança histórica. O momento em que a autoridade mudou de mãos. O metal precioso captou a luz de uma forma que silenciou o vasto salão, seu brilho intenso e implacável, refletindo não cerimônia, mas determinação. Sob os altos arcos da abadia de Westminster, a história mudou sem aviso prévio. O manto do rei ondulava enquanto ele se movia com determinação, ignorando a sequência cuidadosamente planejada meses antes por assessores e oficiais. O que se seguiu não estava previsto em nenhum programa. Contudo, teve mais peso do que qualquer declaração ensaiada. O rei Charles não esperou por instruções ou sinais. Avançou por conta própria. A coroa simbólica estava firmemente em suas mãos, transformando o antigo ritual em algo profundamente pessoal.
Naquele instante, a cerimônia deixou de ser apenas uma tradição. Tornou-se uma declaração de intenções inequívoca. O silêncio que se espalhou pela abadia era pesado, pressionando as paredes, enquanto milhares pressentiam algo irreversível se desenrolando. William permaneceu imóvel, consciente de que cada movimento reverberaria para além do momento. Sua postura demonstrava prontidão, não hesitação. Um homem há muito preparado para um destino que antes lhe parecia distante. Catherine estava ao seu lado, serena, porém alerta, compreendendo plenamente o significado oculto na abordagem deliberada do rei. Não se tratava de um teatro simbólico. Era um reconhecimento concedido abertamente e sem desculpas, confirmando seu papel como pilar central do futuro da monarquia. A mão do rei mostrava as marcas da idade. Contudo, quando a coroa foi erguida entre eles, estabilizou-se com uma força surpreendente. Aquele gesto silencioso carregava a força de gerações. Nenhum hino se seguiu, nenhuma voz quebrou o silêncio. O poder do momento emanava da contenção, da ausência deliberada de espetáculo. 3 vidas unidas pelo dever e pelo sangue se cruzaram de uma forma que remodelou o equilíbrio de influência dentro da família real. Do outro lado do corredor, Camila estava paralisada. O posicionamento era impossível de ignorar. O ato se desenrolou bem diante dela, dissipando qualquer ilusão de comando compartilhado. Naquele instante, anos de manobras cuidadosas se desfizeram. A mensagem era clara. A autoridade não vacilava, nem negociava. Era reivindicada e confirmada. O ar parecia mais rarefeito onde ela estava. O peso da exclusão se instalando visivelmente em sua expressão. O que havia sido apresentado publicamente como uma demonstração de segurança quanto à estabilidade da monarquia transformou-se em algo muito maior. Observadores posteriores descreveram aquele dia como um ponto de virada, uma declaração silenciosa de que o futuro já estava assegurado. O cenário, o momento, até mesmo a descrição foram deliberados. Londres não testemunhava uma transferência tão decisiva de autoridade moral há décadas. Conforme a cerimônia prosseguia, seu propósito original parecia distante. William e Catherine estavam transformados, emanando uma presença que não precisava de validação. A abadia, imersa em séculos de coroações e votos, testemunhou mais uma vez a capacidade da monarquia de evoluir sem se romper. Muito depois das orações finais terem se dissipado, uma verdade permaneceu inegável. O centro de gravidade havia mudado, e o caminho à frente fora inequivocamente traçado pelo próprio rei. Que segredos o caminho cuidadosamente traçado pelo rei escondia? E como os portões fechados do palácio de Buckingham mudariam tudo por trás dos muros reais? O dia em que as linhas do palácio foram redesenhadas. Os portões do palácio de Buckingham se fecharam atrás da comitiva real, selando mais do que apenas os ecos dos aplausos da multidão. Dentro dos muros do palácio, instalou-se uma espera que não podia ser dissipada por cerimônias ou tradições. Poucas horas antes, na abadia de Westminster, um momento que deveria tranquilizar o mundo, em Language Not Registered for Generation, havia fraturado algo frágil. O que ali se desenrolou permaneceu vivo nos pensamentos do rei Charles, acompanhando-o pelos corredores polidos até o coração do próprio palácio. Quando o rei se retirou para seu gabinete particular, não houve um suave desapego da pompa. O silêncio que se seguiu foi pesado, deliberado e definitivo. Camila estava de pé diante dele, ainda carregando a urgência da abadia, mas o conforto familiar entre eles havia desaparecido. O que restava era um governante confrontando o que considerava uma grave quebra, não apenas de protocolo, mas de confiança. Para Carlos, o incidente não era um drama pessoal, era uma ferida pública infligida justamente no lugar onde a continuidade deveria ser sagrada. Em vez de elevar a voz, o rei optou pela precisão. Ele via os eventos em Westminster como uma ameaça à imagem da monarquia num momento em que a estabilidade era crucial. As lembranças da disciplina rigorosa de sua falecida mãe e décadas de contenção guiaram sua resposta. Com calma e determinação, ele recorreu aos cronogramas já elaborados meses antes. Desfiles militares, visitas diplomáticas e viagens ao exterior
planejadas para reforçar a unidade. Uma a uma, as mudanças foram feitas. Nomes foram riscados. Funções foram redistribuídas. Cada decisão tomada com autoridade serena. As ordens foram transmitidas rapidamente por meio de secretários particulares e assessores de alto escalão. Ao final daquela tarde, a presença pública de Camila havia sido drasticamente reduzida. Suas aparições na varanda foram limitadas. As recepções de Estado foram ajustadas. Seu título permaneceu, mas a influência a ele associada foi consideravelmente diminuída. Não se tratava de uma demissão pública, mas de algo mais frio. Um distanciamento controlado, que transmitia uma mensagem clara por todo o palácio. Em outras partes do edifício, o príncipe William e Catherine foram chamados, não como observadores, mas como figuras centrais. O tom mudou quando o rei se dirigiu ao filho. A responsabilidade deixou de ser teórica. Daquele momento em diante, o príncipe e a princesa de Gales liderariam a coordenação das principais aparições reais e das mensagens públicas. O futuro da monarquia estava sendo apresentado de forma deliberada, centrado na clareza e na segurança. Ao anoitecer, o palácio já se adaptava. Funcionários atualizavam documentos discretamente. Novas agendas circulavam. Sussurros percorriam os escritórios e corredores, enquanto expectativas antigas eram reescritas em tempo real. O equilíbrio da visibilidade havia mudado, e todos sentiam isso. O que o público nunca viu foi a rapidez com que tudo aconteceu. A forma como a tradição se curvou sem se romper, guiada por um rei determinado a proteger a instituição acima da lealdade pessoal. Em um único dia, moldado pelos eventos na abadia de Westminster e selado atrás dos muros do Palácio de Buckingham, a ordem interna da monarquia foi remodelada, não por meio de espetáculo, mas por meio de um controle firme e inconfundível. E quando o palácio mergulhou naquele silêncio deliberado, que movimentos de poder ocultos estavam silenciosamente remodelando a monarquia nos bastidores. Quando a coroa mudou de mãos silenciosamente, o silêncio que se instalou nos corredores do palácio pareceu deliberado, quase ensaiado, como se o próprio edifício entendesse que algo permanente havia mudado. Após a cerimônia na Abadia de Westminster, no início de Language Not Registered for Generation, a monarquia não mergulhou na confusão. Em vez disso, agiu com uma urgência calma, como um sistema corrigindo seu curso. As ordens fluíram rapidamente. Portas abriram e fecharam sem alarde, e rotinas antigas foram discretamente reescritas. O poder não foi anunciado, foi redirecionado, e sua nova direção apontava firmemente para o Palácio de Kensington. Em poucos dias, os escritórios de William ficaram excepcionalmente movimentados. Documentos que antes passavam por várias camadas de aprovação agora chegavam primeiro a ele. Informações de segurança, atualizações diplomáticas e previsões da mídia chegavam antes do amanhecer. Isso não era um ensaio para um futuro cargo. Era uma autoridade em tempo real. William encarou a responsabilidade com um foco preciso, moldado por disciplina e preparação. As reuniões tornaram-se mais curtas, as decisões mais claras, e os atrasos deixaram de ser tolerados. Aqueles que o rodeavam perceberam isso imediatamente. O período de espera havia terminado. Ao seu lado, Catarina remodelou a imagem pública da monarquia. Ela foi além da cerimônia e do simbolismo, assumindo um papel ativo na definição da forma como a instituição se comunicava com o público. Sessões de estratégia substituíram o planeamento superficial. Cada aparição, cada gesto, carregava uma intenção. Ela trouxe calor humano sem ser excessivamente amável, simplicidade sem baixar os padrões. Num momento em que a incerteza poderia ter abalado a confiança pública, Catarina ofereceu estabilidade. Sua presença tornou-se um reconfortante sinal de que a coroa era segura, humana e ainda relevante. Em outros lugares, a atmosfera era notavelmente diferente. Em Clarence House, o mundo de Camila se restringiu. Seu nome aparecia com menos frequência nas agendas. Convites, que antes pareciam automáticos, tornaram-se raros ou cuidadosamente limitados. Em meados de Language Not Registered for Generation, sua ausência em grandes eventos de Estado deixou de ser sutil.
era compreendida. O recolhimento substituiu a rotina e o isolamento veio em seguida. O que ela perdeu foi além da visibilidade. Foi influência, proximidade e a confiança tácita que outrora definia seu lugar ao lado do rei. O rei Charles, por sua vez, agiu com uma clareza que surpreendeu até mesmo seus críticos. Em vez de permitir que a lealdade pessoal nublasse seu julgamento, ele optou pela contenção. Seu foco se voltou bruscamente para a continuidade e a proteção do futuro da coroa. Observadores descreveram isso como um sacrifício, uma decisão de colocar a instituição acima do sentimentalismo. Ao conceder poder discretamente a seu filho e nora, Charles estabilizou uma monarquia que havia sofrido anos de tensão. A reação pública foi imediata. Pesquisas realizadas em Londres e em outros lugares refletiram uma confiança renovada. Uma nação cansada de conflitos internos e erros públicos respondeu à firmeza e à união. A cobertura da mídia mudou de tom. Em vez de se concentrar na divisão, a atenção se voltou para uma parceria funcional, com Charles fornecendo autoridade, William oferecendo liderança e Catherine construindo a conexão. Comentaristas chamaram isso de reinício, até mesmo de renascimento. O que se desenrolou não foi dramático no sentido tradicional. Não houve discursos anunciando mudanças, nem declarações formais de perdas ou ganhos. Contudo, a transformação foi inegável. Com a chegada do verão, a monarquia operava em um novo ritmo. Algumas figuras se destacaram, outras se afastaram, e a coroa continuou silenciosamente alterada, cuidadosamente protegida e firmemente alinhada com o futuro que já se desenhava. Mas, enquanto o palácio se remodelava silenciosamente, que mudanças inesperadas fervilhavam nos bastidores. Uma coroa discreta, um novo comando, uma mudança sutil, porém decisiva, varreu a casa real, alterando seu ritmo muito antes que o público a percebesse por completo. Mesas mudaram de lugar, conselheiros foram substituídos e rostos familiares desapareceram silenciosamente dos corredores do palácio. Aqueles que antes gravitavam em torno da influência de Camila se viram substituídos por mentes mais jovens e perspicazes, alinhadas ao príncipe William e à princesa Catherine. Não houve anúncio, debate ou defesa. Simplesmente aconteceu, passo a passo, até que uma atmosfera diferente se instalou na instituição. Meses antes, dentro dos muros de pedra da Abadia de Westminster, um momento que deveria projetar união expôs, em vez disso, fissuras que poucos podiam ignorar. No final de Language Not Registered for Generation, aquela cerimônia havia se tornado mais do que um evento público. Ela se consolidou como um ponto de referência, sussurrado nos círculos da realeza. A própria abadia, após absorver brevemente a tensão e os erros de julgamento, retornou à sua tranquilidade habitual. Contudo, essa calma carregava um peso. Ela marcava a aceitação de uma nova direção, moldada pelo conflito e não apenas pela tradição. Nos bastidores, o poder se expressava através dos detalhes. A disposição dos assentos favorecia sutilmente o príncipe e a princesa de Gales. A ordem dos discursos os colocava em destaque. Patrocínios, antes considerados simbólicos, foram reatribuídos com intenção. Nada parecia apressado. Como uma forte correnteza sob águas calmas, a transição remodelou tudo silenciosamente. William e Catherine não declararam autoridade. Eles a demonstraram, permitindo que a consistência e a clareza falassem por si. No início de Language Not Registered for Generation, o palácio já não transmitia a sensação de estar dividido. O rei Carlos, antes atormentado pelo dilema de equilibrar afeto e dever, parecia visivelmente mais leve. Observadores notaram uma calma que lhe faltava há anos. A escolha feita dentro da abadia resolvera um conflito interno. Com o futuro assegurado, ele não precisava mais administrar lealdades conflitantes. O peso simbólico da coroa mudara, aliviando o seu próprio.
O que mais importava para o rei não era mais a duração do seu reinado, mas sim o seu desfecho. Garantir a estabilidade tornou-se o seu triunfo silencioso. Em William, ele viu mais do que um filho. Viu uma continuidade forjada sob pressão. Alguém moldado por momentos em que a própria monarquia se sentia frágil. O entendimento mútuo, nascido em tempos de tensão interna, criou uma confiança mais profunda do que a tradição. O papel de Catherine provou ser igualmente crucial. Sua presença constante e abordagem disciplinada reforçaram a sensação de que o futuro já estava se formando. Juntos, os Waleses representavam algo cuidadosamente preparado, em vez de algo reivindicado abruptamente. Sua influência se estendeu além das aparências, guiando decisões que alinham a instituição a uma visão de longo prazo. O tempo passou, mas a importância dessas mudanças não se dissipou. O que surgiu não foi uma derrubada dramática, mas uma recalibração. A monarquia ajustou seu centro de gravidade, estabelecendo-se em uma estrutura projetada para a durabilidade. Sem espetáculo ou declaração, um novo comando tomou conta, remodelando o caminho da dinastia e garantindo que, quando o próximo capítulo chegar por completo, o faça com certeza e não com dúvida. Então, como a confiança discreta de Guilherme e Catarina conseguiu atrair a atenção sem uma palavra, deixando o mundo assistindo em êxtase. Quando a coroa mudou de mãos silenciosamente, a autoridade não chegou com trombetas ou anúncios formais. A presença de William e Catherine no ambiente se manifestava na postura, no silêncio e na segurança. Eles transitavam pela vida pública com uma calma que parecia conquistada e não ensaiada, como se o peso da coroa já tivesse encontrado seu lugar natural. No início da década de Language Not Registered for Generation, suas aparições já não eram gestos simbólicos de preparação. Elas acarretavam consequências. Cada compromisso indicava que o poder não estava mais à espreita nos bastidores, mas operando à vista de todos, firme e seguro. Muito antes de a abadia de Westminster atrair o olhar do mundo, a mudança já estava em curso. A presença de William se tornara mais marcante. Ele ouvia mais do que falava. Contudo, quando as decisões eram tomadas, eram executadas com precisão. Aqueles mais próximos da instituição foram os primeiros a perceber. Ele não estava apenas apoiando o rei. Estava traduzindo a visão em ação, moldando uma monarquia moderna por meio de uma disciplina silenciosa. Catarina complementava essa força com uma força completamente diferente. Sua influência não se baseava em ordens, mas em clareza. Ela liderava iniciativas, redefinia as expectativas do público e personificava uma confiança que não precisava de explicações. Juntos, eles projetavam uma unidade que parecia inabalável, não encenada. A confiança do público surgiu naturalmente. As multidões não assistiam mais por hábito, mas com convicção. A monarquia, há muito acusada de estar à deriva, de repente parecia estar novamente ancorada. Em contraste, outra figura começou a perder relevância. O papel de Camila diminuiu, não por decreto oficial, mas por sua ausência. Sua visibilidade se diluiu. Sua influência se restringiu até que Clarence House se tornou menos uma residência e mais um espaço silencioso de espera. Corredores antes movimentados e cheios de propósito se tornaram silenciosos. As tentativas de reafirmar sua relevância após a cerimônia na abadia apenas aprofundaram a divisão, transformando a ambição em isolamento. Aquela cerimônia, realizada em Londres e apresentada como uma forma de tranquilizar o rei em meio às preocupações com sua saúde, tornou-se algo completamente diferente. Seu objetivo era acalmar os ânimos. Em vez disso, esclareceu a realidade. A ordem cuidadosamente planejada se desfez. E desse desmoronamento emergiu uma verdade que poucos poderiam negar. O poder já havia se deslocado. O que se revelou sob as antigas abóbadas não foi caos, mas correção. A sucessão deixou de ser um futuro abstrato e se revelou como uma condição presente.
conforme a noite caía sobre os tempames, a abadia permanecia inalterada em pedra, mas transformada em significado. Quando o rei Carlos avançou com a coroa, o momento carregou um peso que transcendeu o ritual. Sinalizou resolução. Sua decisão foi firme, inequívoca e definitiva. Guilherme e Catarina não reivindicaram a autoridade. Ela lhes foi conferida publicamente e sem possibilidade de retratação. A partir daquele momento, seu caminho deixou de ser condicional. A história raramente anuncia seus pontos de virada. Às vezes, permite que se desenrolem silenciosamente, deixando que as pessoas só percebam o que testemunharam depois do ocorrido. Quando a nação finalmente compreendeu, a transformação já estava completa. A coroa não havia sido usurpada nem contestada. Simplesmente se estabeleceu onde agora lhe pertencia, deixando para trás a tensão do passado e caminhando com confiança rumo a um futuro já em movimento. Então, o que você acha que essa primeira aparição realmente revelou sobre poder, timing e o futuro da coroa? Gostaríamos de saber sua opinião. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado.